o STF, mais uma vez, pegou a Constituição, que é um lixo, rasgou mais uma vez e fez o que bem entendeu, contrariando decisão do próprio Supremo anterior, né? Porque, como eu falei, aqui no Brasil, você vai no juiz, eu tenho que ir pra direita ou pra esquerda? O juiz fala, vai pra direita, beleza. Aí você vai pra direita e fala, agora você vai ser preso, porque na verdade eu queria que você fosse pra esquerda. Mas você falou pra ir pra direita, agora eu estou falando que você tem que ir pra esquerda. É isso. Vamos lá. Eu vou ler a notícia e vou te falar todos os absurdos disso. Vamos lá? Coloca a notícia na tela. A notícia crua é essa daqui. Alexandre de Moraes mantém decreto do IOF do governo, mas revoga cobrança sobre risco sacado. Então vamos entender o que aconteceu. A timeline é: o governo do PT faz uma campanha dizendo que vai conseguir déficit zero, ele vai zerar o déficit. O que é o déficit? O déficit é, você tem o que você gasta, você tem o que você arrecada. Se o que você arrecada é maior do que você gasta, você tem um superávit. Quando você gasta mais do que você arrecada, você tem um déficit. Nós, historicamente no Brasil, temos essa mania ridícula de aumentar o déficit cada vez mais, e isso por si só não é um problema. O aumento do déficit por si só não é necessariamente um problema, dependendo do que você está fazendo com o déficit. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, tá? Isso aconteceu, isso é um caso real meu, tá? Isso aconteceu comigo. Abri um estacionamento, eu tinha 40 e poucos mil reais. Eu fui lá e abri um estacionamento com um sócio meu. Cada um pôs 40 e poucos mil. Então, com 80 mil reais, a gente abriu um estacionamento. No que a gente abriu o estacionamento, eu precisei fazer alguns investimentos de gasto recorrente. Por exemplo, pagar o primeiro aluguel, pagar o diesel das vans, pagar o aluguel das vans na época, pagar algumas pinturas que eu tive que fazer lá, que ó, a gente fez pintura com cal, aí eu tive que comprar depois tinta boa. Então, se você pegar os meus, por exemplo, 2, 3 primeiros meses do estacionamento, eu tô com um déficit absurdo, certo? Só que eu estou com um déficit absurdo aumentando a minha operação, portanto aumentando o meu faturamento. Não ao ponto de eu ter superávit, mas isso aconteceu. Eu lembro que logo que a gente empatamos faturamento e gasto. A gente decidiu fazer mais um gasto, que era cobrir mais algumas vagas, porque eu vendia a vaga coberta mais cara do que a vaga descoberta. Então eu fui lá e investi em infraestrutura. Certo? E claro que como eu tive aumento também de clientes, eu tive que investir também em mão de obra. Então eu aumentei o meu déficit para gerar um crescimento. O problema do Brasil é, nós geramos déficit e não geramos o crescimento proporcional para você sanar esse déficit e depois ter superávit, certo? Isso, inclusive, foi o que foi a motivação da PEC do teto de 2016, que muita gente fala, mas outros países não têm PEC do teto. Não tem PEC do teto porque em outros países, às vezes, você tem outras metas que funcionam como teto, como, por exemplo, meta de superávit ou meta de aumento do crescimento do PIB. Então o cara fala o seguinte, você até pode gastar mais do que você arrecada, não tem problema, desde que você aumente o seu PIB ou desde que você diminua nos próximos anos esse déficit. Então você gastou mais do que você arrecadou, mas você está no caminho certo. Dada esta introdução, o governo do PT falou, vamos zerar o déficit porque nós estamos com um déficit muito, muito alto. Ótimo, legal. A gente já sabe que é mentira, porque o Haddad é um incompetente, porque o Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo, ele aumentou impostos, ele aumentou em 50% o ITBI e conseguiu aumentar o déficit da cidade de São Paulo. Então vamos começar aqui, que a gente já sabia que o Haddad não ia conseguir fazer isso. Beleza, ele não consegue fazer. Não conseguir fazer, o déficit tá aumentando, ferrou. O que ele faz? Ele faz algumas coisas inéditas que o PT sempre denunciou de outros governos. Ele chega pro Tribunal de Contas e fala, Tribunal de Contas, posso colocar menos dinheiro da educação porque eu tô sem grana? Tribunal de Contas, eu posso quebrar a regra de ouro? Não sei se você sabe o que é a regra de ouro. É basicamente, você só pode pedir empréstimo para gasto de investimento. Você não pode pedir empréstimo para gasto corrente. Então, por exemplo, eu tenho estacionamento, tô pagando 10 mil reais de folha, não tenho os 10 mil reais, eu não posso pedir empréstimo para pagar folha. Eu posso pedir empréstimo para fazer, sei lá, comprar uma van, comprar mais vaga. Eu não posso. A gente quebrou a regra de ouro. A gente vai levar. Posso pedir empréstimo, tá? Pra suprir gasto recorrente? Isso aqui, ó, no mundo empresarial, é o primeiro fator assim, você vai quebrar, tá? Por exemplo, pra quem tem posto de gasolina, um dos grandes dramas é você ter o cartão de crédito só sendo recebido depois de 30 dias da compra. Então eu compro o combustível à vista, aí chega o cara, abastece o carro no meu posto, aí esse cara vai embora e paga no cartão de crédito. Eu só recebo esse dinheiro dali 30 dias, ou seja, durante esses 30 dias eu vou colocando dinheiro em combustível que eu compro à vista e só recebo depois de 30 dias do cartão com a defasagem da taxa. O que muitos estabelecimentos comerciais fazem, principalmente aqueles que têm muito capital de giro, né, que é o caso do combustível, que é muito caro. Você antecipa a fatura do cartão.
pra cobrir gasto recorrente. Esse é o primeiro sintoma que você tá fudido. Você vai comprar um negócio, fica até uma dica de negócio pra você. Você vai comprar um bar, você vai comprar uma padaria. Irmão, você tá antecipando fatura de cartão? Tô, então, mano, esse cara tá fudido. Se o cara tá antecipando fatura de cartão, você já tá na merda. Você tá pagando uma taxa muito maior pra pegar um dinheiro que depois você vai contar com ele no futuro e você não vai ter pra pagar gasto recorrente. O Brasil está nisso. O Brasil já está quebrando a regra de ouro pra pedir empréstimo pra isso. Aí o governo fala assim, bom, fudeu. Não tô conseguindo suprir as contas, mas assim, taxa brusinha, irmão. Fala que é pra proteger a indústria nacional e taxa brusinha e vambora. E taxa brusinha. Ah, meu irmão, não tá dando. Irmão, aumenta o IOF. O governo vai lá e via decreto, o que é um absurdo. Em vez do governo ir lá e falar, Congresso, vamos mudar a nossa política fiscal, vamos cobrar mais impostos, né? Ele viu que não ia conseguir, o Congresso, que é a representação direta da sociedade, fala, cara, eu mesmo sendo um deputado, mesmo eu pegando emendas do governo, né, indo na minha região, gastando dinheiro com emenda e fingindo que eu tô trabalhando, que é o que eu faço normalmente, mesmo eu fazendo isso, eu entendo que se eu votar a favor do aumento de imposto, o cara vai entender que eu tô traindo ele, o que já é uma coisa rara no Brasil, porque o brasileiro não sabe de nada. O cara fala, mano, isso é tão impopular, isso afeta tão negativamente a vida das pessoas, que eu, mesmo pegando emenda, mesmo sendo da base do governo, eu não vou votar esse aumento de impostos. Então o governo falou, bom, eu, poder executivo, quero executar um aumento de impostos e o poder legislativo não está me deixando. Pausa, como estamos de audiência? 2.900 pessoas ao vivo e 1.200 likes. Bom, pessoal, dá like na live que hoje o assunto é um pouco mais denso, mas é importante. Isso aqui é uma aula, tá? É uma aulinha para que você não seja Bobson. Por favor, dê like na live. É importante você dar like na live. Tenho menos da metade dos likes aqui. Dá like. Isso aqui não é assunto por enquanto, não é assunto que bomba. É assunto para você aprender. Aprenda isso, tá bom? Voltando ao assunto. Então o governo foi lá, falou, bom, o legislativo não quer aprovar meu aumento de imposto. Já sei, vou fazer via decreto. Quando um governo faz algo via decreto, o que acontece? Que foi exatamente igual o que o Bolsonaro fez para a questão das armas. Lembra que o Bolsonaro falou, eu quero aumentar o acesso às armas no Brasil? Em vez de ele fazer via projeto de lei, e ele tinha condição de aprovar, ele fez via decreto, porque ele falou, se eu não ganhar, o decreto cai. O PT, por um outro motivo, por entender que o Congresso não ia passar o aumento de impostos, fez o aumento de impostos via decreto. Via decreto. O que acontece? O Congresso foi lá e o Congresso é soberano para julgar decretos de governo. O Congresso é como se fosse a Suprema Corte do governo, tá? Na hora de derrubar decreto. E o Congresso derrubou o decreto. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Ambas as representações diretas da sociedade olharam para o aumento de impostos do governo do PT e falaram, nós não queremos esse aumento de impostos. E derrubaram o decreto. Então, você não conseguia mais, o Poder Executivo, o governo do PT não conseguia mais aumentar impostos. O que o governo do PT fez? O governo do PT foi na Suprema Corte, eles foram no Judiciário. Judiciário, tem como você rasgar a Constituição, porque a verdade é essa, e independentemente da vontade das pessoas representadas pelos deputados e pelos senadores, você tem como passar por cima de tudo isso e colocar que o meu decreto vai valer aumentando impostos? Tem como você fazer isso? E isso caiu na mão do senhor Alexandre de Moraes. E o que o senhor Alexandre de Moraes fez? Rasgou a Constituição e derrubou a derrubada do decreto do governo, entendeu ou não? Né? Então vamos lá, para ficar bem explicado. Governo federal, poder executivo, queria passar aumento de impostos. A lei diz que precisa passar pelo legislativo. O legislativo falou, não vou passar esse aumento de impostos. Governo federal, poder executivo falou, então vou passar via decreto, que é quando eu decreto e pronto. Decretou. Isso tem um prazo para o Congresso julgar se vai manter o veto, se vai devetar ou se vai manter o decreto. Antes mesmo do prazo, vetaram. Nós não queremos esse decreto. Aí o Poder Executivo vai no Poder Judiciário, que não tem nada a ver com isso. Tem como você derrubar o decreto, a derrubada do... Tem como você derrubar a derrubada do decreto do Poder Legislativo. E o STF, na figura de Alexandre de Moraes, derrubou. Porque o Brasil é esta merda, porque o Brasil é esta palhaçada, entendeu? Aqui no Brasil, a gente prevê uma coisa, a sociedade, através dos deputados e senadores, vão decidir as leis do Brasil. Você é a favor ou contra aborto? Você é a favor ou contra a maconha? Você é a favor ou contra aumento de impostos? Você é a favor ou contra tal coisa? Só que no Brasil, como a nossa Constituição é um lixo, como a nossa Constituição é uma bosta, a nossa Constituição ela é gigante, ela é imensa, ela trata de tudo, o que é um absurdo. Ela dá muito poder ao Supremo Tribunal Federal para interpretar as coisas do jeito que eles querem
e basicamente passar por cima de tudo. E é o que eles fizeram. Mais uma vez, foi o que esses caras fizeram. Esses caras passaram por cima de qualquer representação democrática que você tem através de um deputado e de um senador e simplesmente quebrou isso daí. Dada essa introdução, deixa eu ler a matéria aqui pra você, tá? Vamos lá. Desce aí, desce aí, desce aí. Desce lá, vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira manter a maior parte do decreto do governo que aumentou impostos sobre operações financeiras, revogando apenas a cobrança das operações de risco sacado. Moraes é relator de 4 ações no STF que tratam do decreto que causou uma disputa entre Executivo e Congresso. O risco sacado, comum entre varejistas, é uma espécie de antecipação de pagamento de empresas aos fornecedores, intermediada pelos bancos mediante cobrança de taxas. Isso aqui, só pra você saber, isso aqui, o cara quando ele faz isso já tá na merda, tá? O cara quando ele faz isso já tá na merda. Isso aqui é o seguinte, vamos dar um exemplo, eu tenho uma indústria que eu faço, sei lá, eu faço uma peça para um eletrodoméstico. É um caso de um amigo meu que era meu vizinho, ele fazia peças para valita. Então ele ia lá, tinha uma metalúrgica, ele estampava peças para valita. Então beleza, ele vai comprar a chapa. Ele chega na usina, precisa da chapa de aço. Ó, chapa de aço custa 1.000 e aí você vai pagar ela em 30, 60 dias. Beleza, ele compra e lá, tem um boleto para pagar daqui 30 dias e outro para pagar daqui 60 dias. Compra essa chapa, produz. No meio dessa produção, vai lá meses, ele paga o salário, paga o aluguel, certo? Aí ele faz a peça, ele pega esta peça pronta, que ele já comprou a bobina, que ele já pagou o salário do operário que fez isso, ele já pagou a conta de energia elétrica, ele vai pagar o boleto em seguida do material, da matéria-prima que ele comprou e ele vende, ele entrega lá pra sua empresa, pra Valita. Entreguei pra Valita. Só que a Valita, que tinha um prazo de pagamento de 90 dias, que já é ruim, chega pro cara e fala assim, ó, eu vou receber, mas eu vou mudar o prazo, eu vou pagar agora com 180 dias, vou pagar isso, cara, isso é a coisa mais comum que tem na indústria, tá? Você entrega pro cara, você vira fornecedor do cara, tua operação tá rodando, o cara fala, mano, esse cara depende de mim. Ô meu, só vou te pagar daqui mais 3 meses, você vai fazer o quê? Você vai parar de entregar pro cara? Ele sabe que você é dependente seu? Isso aqui, cara, isso aqui é regra de mercado, tá? Tô lá produzindo, meu, seu pagamento poster, puta, fudeu, porque eu já paguei o salário dos funcionários, eu já paguei a conta de luz, já paguei meu aluguel, eu tenho agora o boleto da bobina, da matéria-prima, pra eu pagar, sendo que eu já entreguei a peça e o cara só vai me pagar daqui 6 meses, fudeu, tô sem grana. Aí você vai lá e faz esse tipo de coisa, e aí você paga o IOF, né, você chega no banco e fala, banco, é o seguinte, eu tenho um título de dívida aqui, da Valita, ou de uma outra empresa que eu entreguei a peça, tá aqui a nota fiscal, tá aqui a nota promissória, eu vou receber esse dinheiro, é certeza que eu vou receber esse dinheiro. Então faz o seguinte, já que essa é uma empresa de confiança e eu sei que eu vou receber o dinheiro, só que eu preciso desse dinheiro agora, você me dá o dinheiro agora e fica você com esse título pra você cobrar eles depois? Claro, e aí o banco, ó, chega lá e ó, é isso aí, vem empresário, vem, aí vai lá a família do Walter Salles, do Itaú, e fala, vem, senta no colinho do papai que agora você se fudeu. É isso, tá? Empresário brasileiro é isso. É sentando no colo de um por um. Falou? É isso. Empresário brasileiro é isso. Aí você vai lá e ó. Creu! Aí o governo falou, opa, pera lá. Como é que esse cara tá ganhando dinheiro? Porque ele tá trabalhando, produzindo. Como é que o banco tá ganhando dinheiro antecipando o recebível dele? E eu não vou tirar o meu? Mete imposto nessa operação. E aí você vai lá e no empresário de novo. O empresário vai lá e senta mais uma vez no colo do governo, certo? Aí o Alexandre de Moraes falou o seguinte, ó. Vamos deixar esse cara de fora só desse aumento? É isso, tá? É isso. Beleza? Vamos lá. Antes do decreto do governo, não incidia IOF sobre transação porque não era considerada para esses fins uma operação de crédito. O ato do governo... Porque, vamos lá, só para você entender. Agora que eu acabei de entender que eles não consideravam isso uma operação de crédito. Porque, teoricamente, você não está pedindo crédito pro banco. Né? Você que tem o crédito, você está falando, mano, só tô terceirizando o crédito que eu tenho com outro cara ali, né? Que é a empresa grande. Vamos lá. O ato do governo federal, contudo, determinou que essa era uma operação de crédito e que, portanto, deveria ser cobrada como tal. O governo estimava arrecadar 12 bilhões em 2025 e 31 bilhões em 2026 com as novas regras do IOF. Porém, a saída do risco sacado vai reduzir esse valor em 450 milhões em 2025 e até 3,5 bi em 2026, o equivalente a cerca de 11,4% da arrecadação esperada com o imposto para o próximo ano. Né? Desce um pouquinho. Ao suspender
o artigo relativo ao risco sacado, Moraes explica que o governo extrapolou sua competência de usar o decreto para incluir operações de risco sacado como se fossem operações de crédito sujeitas ao IOF. Para o ministro, viola o princípio da legalidade tributária e o regime constitucional de delegação de competência tributária. Então, teoricamente, a matéria está focando uma parte boa, né? Tipo assim, ó, o Alexandre de Moraes, ele suprimiu a tua vontade, colocando imposto de um monte de coisa, mas nesse aqui ele te salvou, né? Não bastasse isso, a equiparação normativa realizada pelo decreto presidencial das operações de risco sacado com operações de crédito feriram o princípio da segurança jurídica, pois o próprio poder público sempre considerou tratar-se de coisas diversas, aponta o ministro. Beleza. Moraes destacou que o decreto promoveu as mudanças no IOF foi editado segundo o que é previsto pela Constituição, que autoriza o Executivo a alterar alíquotas de tributos com função extrafiscal como o IOF. E aí eu vou te falar uma coisa, isso aqui é um absurdo porque já tem, isso aqui é uma coisa um pouquinho mais técnica, já tem jurisprudência do próprio STF dizendo que não, que a autonomia máxima em dizer se um decreto vai continuar ou não continuar é do Congresso. Então o Supremo um dia olhou e falou assim, bom, existe um poder executivo que quer fazer uma coisa via decreto. Existe um poder legislativo que não quer que o governo faça essa coisa via decreto. Eu, Supremo, estou determinando que é soberano a decisão do Congresso. É o Congresso que vai decidir sobre o decreto do governo. Aí hoje, 2025, o Alexandre de Moraes fala, não gostei. Eu agora estou decidindo que não, soberano sou eu, então o Congresso não vai suprimir esse decreto do Executivo. É assim, o Brasil é o país da insegurança jurídica. No Brasil, você muda até o passado, irmão. No Brasil, você chuta a cabeça de uma criança, você muda lá a criança que deu uma cabeçada no teu pé. É isso. No Brasil, você não tem a mínima segurança jurídica pra nada. Pra nada, tá? Vamos lá. Moraes descartou que o decreto que promoveu o IOF, não restou comprovado qualquer desvio de finalidade na alteração das alíquotas no ato do presidente da República. O Congresso Nacional alegava que o decreto teria caráter arrecadatório, que seria inconstitucional. Moraes rejeitou essa tese, afirmando que a motivação econômica não desfigurou a natureza regulatória do IOF. Não há mais necessidade de manutenção da cautelar, pois o ausente... Desce aí. Em nota, o advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que a adesão dos jornais representou uma vitória significativa para a Constituição Federal e disse que o espaço de diálogo promovido foi crucial para que a decisão judicial fosse... Sobre a ressalva sobre o risco sacado, contida a decisão cautelar, respeitamos o entendimento do ministro relator por tratar-se de controvérsia nova, que efetivamente ainda suscita divergências. Né? Desce aí um pouquinho mais. Na terça-feira, a STF decidiu por meio do termo. As partes, no entanto, alegaram que preferiam uma decisão do magistrado. Vamos lá. Há 2 semanas, Moraes suspendeu tanto o decreto do governo federal quanto a revogação dele, decidida pelo Congresso. Com isso, as regras anteriores sobre o IOF voltaram a valer temporariamente. 4 ações... arruma uma aguinha pra mim, por favor. Sem gelo. 4 ações sobre o tema. Tá, vamos lá, beleza. Aí essa parte ficou chata. Vamos entender o seguinte. Aí ficam as aspas, né, de cada poder. Isso aqui foi muito importante, não sei o que lá. Então, vamos resumir a história. O STF, mais uma vez, pegou a Constituição, que é um lixo, rasgou mais uma vez e fez o que bem entendeu, contrariando decisão do próprio Supremo anterior, né? Porque, como eu falei, aqui no Brasil, você vai no juiz, eu tenho que ir pra direita ou pra esquerda? O juiz fala, vai pra direita, beleza. Aí você vai pra direita e fala, agora você vai ser preso, porque na verdade eu queria que você fosse pra esquerda. Mas você falou pra ir pra direita, agora eu estou falando que você tem que ir pra esquerda. É isso. No Brasil, assim, vamos jogar bola? Vamos. Aí você faz o gol. Não, cara, agora só pode gol com a mão. Mas não, só pode gol com a mão. Tá bom. Aí você vai lá e faz gol com a mão. Não, agora não pode mais gol com a mão. É assim, o Brasil é isso. No Brasil você muda até o passado. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.